É interessante ver como que nós, evangélicos, se dá o nome de crente. Aos evangélicos se identifica como crentes, porque somos seguidores do caminho, seguidores de Jesus, seguidores da mensagem da cruz, da fé, da palavra. Has pensado que podemos chegar a ser crentes incrédulos? Sabiam vocês que foi a incredulidade que fez com que toda aquela geração que saiu do Egito não entrasse na terra prometida? A incredulidade é o que impede as grandes bênçãos do Senhor. Portanto, é um dos pecados que mais ofende a Deus. Em Marcos capítulo 4, versículo 35, nós vamos ver como os discípulos, em meio à adversidade, estavam constantemente perdendo a sua fé. A palavra diz que certo dia, Jesus convidou os discípulos a passar do outro lado do mar. Só que dessa vez a travessia seria distinta. Os discípulos não estariam só, Jesus estaria com eles dentro do barco. A palavra diz que Jesus estava com a multidão. Depois de um dia de muito trabalho, de milagres, de cura, de palavra profética, Jesus entrou naquele barco e foi para a polpa do barco porque se sentia cansado e foi para dormir. A palavra diz que Jesus adormeceu e foi nesse intervalo onde Jesus estava dormindo que veio uma grande tempestade. E essa tempestade começou a assolar aquele barco de um lado para o outro. E foi aí que, mais uma vez, os discípulos perderam a sua fé. Os discípulos ficaram tão desesperados em meio àquela tempestade que desceram correndo sobre aquela polpa daquele barco para poder despertar o mestre. Mestre, desperta, porque estamos perecendo, assim diz a palavra do Senhor. Eles diziam ao mestre que estava perecendo, mas quando Jesus despertou, Jesus provou para eles mais uma vez que tudo é possível ao que crê, porque Jesus, quando foi despertado pelos discípulos, ele acalmou a tempestade. Irmãos, em nossas vidas chegamos também a certas partes onde a adversidade nos invade. E nos perguntamos, por que estamos assim? Incluso chegamos à conclusão que Deus não escuta mais nossas orações e que estamos sozinhos. E é neste momento que começamos a duvidar das suas promessas e dos seus recursos. Passamos a ser como os discípulos naquela noite. Que importante é crer em Deus. Ao princípio é interessante a palavra porque Jesus disse aos discípulos, passamos para o outro lado. Jesus não diz que enquanto passasse ao outro lado que não haveria aquela tempestade. O que ele nos assegura é que ele está no barco. Portanto, tudo está baixo ao seu controle. A fé é a plena e total confiança em Deus. O contrário é a incredulidade. Não há nada mais triste que ver o povo de Deus não herdar a terra prometida. Tudo por conta da incredulidade, por falta de fé em Deus. A incredulidade do crente se constitui em uma das advertências mais sérias. O povo, quando foi livrado das mãos de Faraó e começou a fazer a travessia pelo deserto, eles sempre estavam a murmurar contra Deus. E uma das murmurações foi que eles disseram a Deus, por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e aos nossos filhos e aos nossos gados? Está o Senhor entre nós ou não? Alguns corações, meus irmãos, têm uma protesta horrível contra Deus. Outros levam em silêncio. Há uma realidade que sempre está nos golpeando, incluso nos debilita, nos entristece, mas diz a palavra
Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Há incluso irmãos que têm o espírito de incredulidade. Nada mais foi testigo do poder e da provisão de Deus como Israel. Nós, os gentios, não vimos, mas através da palavra, por fé, nós cremos. Bem-aventurados que não vê, mas crê. O povo de Israel viu os milagres de Deus continuamente e ainda assim eram incrédulos. O espírito de incredulidade é alimentado por aquelas coisas que guarda em seu coração e que não traz à luz para que o Senhor possa os livrar desse mal. Porque a incredulidade é duvidar dos atributos de Deus. Duvidamos que Deus pode solucionar os nossos problemas, curar os nossos corações, curar nossas enfermidades. Duvidamos. O profeta Isaías, em 59, diz uma palavra muito tremenda e que confirma a presença de Deus nas circunstâncias da adversidade. Diz assim que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar e nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. As bênçãos do Senhor, meus irmãos, são cortadas quando há incredulidade em nossas vidas. Quando pecamos contra Deus, a tendência é fugir da sua presença. Alguns perguntam se vale a pena ser evangélicos. A incredulidade do crente se origina pelo engano do pecado. Porque é o pecado que te impede confiar em Deus e ter uma relação pessoal com Ele. E haver estes pecados leva à incredulidade. É a desculpa, porque vou seguir o Senhor, não escuta minhas orações, o Senhor está triste comigo. O pecado vai te levar mais longe se você não despertar. Temos que reconhecer que o pecado não vai produzir nada bom em nossas vidas. Ao contrário, é um engano que oferece a doçura, que oferece a fragrância, o prazer, mas que afinal só traz dor e ruína aos nossos corações. Paulo sabia do engano do pecado, meus irmãos, e até onde podia levar uma pessoa. Por isso nos recomenda Romanos capítulo 6, verso 12, que o pecado não reina em nós outros. O pecado enganou o povo de Israel. O pecado não tem limite uma vez que deixamos atuar. A palavra diz, não sejais incrédulos, e sim crentes. Alguns incrédulos apresentam como características externas próprias de um crente verdadeiro. E isso pode confundir a muitos. Acaso não diz a Bíblia que os demônios também creem em Deus? Diz a Bíblia que os inimigos de Jesus também examinavam as Escrituras, porque eles creiam que nela havia a vida eterna. A palavra também nos diz que os incrédulos judeus da época de Isaías também celebravam os cultos a Deus conforme a lei. As aparências, meus irmãos, têm a triste capacidade de enganar. Por isso Jesus sempre disse, nem todos que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, senão aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. A incredulidade pode te matar. A incredulidade pode cortar as bênçãos do Senhor da sua vida. A incredulidade te aparta de Deus. Hoje é tempo de crer em Deus. Quantos milagres, meus irmãos, nós podemos ver que somos merecedores e que está testificado na palavra do Senhor. São vários, verdade? Por que então não crer nele a cada dia? Crê em Deus e confia nele e na sua palavra. Amém, meus queridos irmãos? Até aqui o Senhor tem falado aos nossos corações. Deixo para vocês a paz do Senhor e espero vocês para o próximo vídeo. Ficam com Deus e ficam na paz de Cristo. Amém? Tchau, tchau.